caros estudantes, bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina. Bom, na nossa última aula a gente já falou um pouco sobre a importância das coleções biológicas, né, dentro dessa linha que a gente está vendo de estudo da biodiversidade, já com foco maior na diversidade zoológica. Hoje nossa aula é bem focada em técnicas, né, de conservação desses materiais. Bom, e o que a gente vê? Que essas técnicas elas são muito variadas, então como a gente falou na nossa aula passada, por exemplo, a taxidermia. Então aqui a gente pode ver um exemplar taxidermizado e realmente ficam preparações muito bonitas, né? A gente tem outras técnicas, como por exemplo a diafanização. Então aqui a gente tem um exemplar dessa técnica, com coloração, né, de partes duras. A gente também falou um pouquinho da última aula das caixas entomológicas, né, e que normalmente a gente usa gases tóxicos para fazer essas preparações, mas na aula de hoje a gente vai aprofundar bem duas técnicas. Então, a primeira delas que a gente vai detalhar é a preservação em meio úmido. Para isso, eu vou chamar aqui meu amigo Claudemir, por favor. Sim. Prazer, Claudemir, obrigada por ter você aqui. O Claudemir, ele é técnico do Departamento de Zoologia aqui do Instituto de Biociências da USP. E ele vai mostrar para a gente em detalhes como que é essa técnica para fazer então a conservação úmida dos materiais, né? E eu vou deixar vocês com o Claudemir e também com o estagiário dele, o Edgar. Bem-vindo, Edgar. Que ele já está todo paramentado, e eles vão fazer a demonstração para vocês. Obrigada. Bom, pessoal, para se fazer um trabalho de fixação, primeiramente, existe a preocupação com a pessoa que vai fazer esse trabalho. Então, tem que usar um óculos de proteção, uma máscara, uma luva, um avental, mesmo porque nós vamos trabalhar com formol, né? É uma substância química muito tóxica, onde irrita muito a pele, os olhos. É conveniente que o laboratório tenha um sistema de exaustão, né, para se fazer essa atividade, mesmo com todo esse equipamento de proteção, né? Para se começar a fazer esse trabalho de fixação, né, nós vamos preparar a solução de formol, que é 900 ml ou 9 partes de água para uma parte de formol. 900 ml de água e 100% de formol. Puta, esqueci. Eu posso falar agora? Dá um passinho. Isso, ótimo. A solução de formol estando preparada, nós temos um exemplar aqui de um rato Wistar, que é um rato usado em laboratório, onde nós vamos fazer a fixação desse material, injetando formol em toda essa estrutura, tanto na parte dorsal quanto na parte ventral. Tanto na parte dorsal quanto na parte ventral. Eu coloquei esse exemplar aqui, foi um acaso, porque eu preparei esse material aqui na sexta-feira passada para se fazer um esqueleto artístico. Mas aproveitando esse rato que está seco, dá para a gente ver toda a estrutura muscular e onde que a gente pode injetar, fica mais fácil visualmente, facilita para a pessoa que vai fixar, aplicar o formol nesse material aqui, nesse bicho, visualizar a quantidade e onde tem mais musculatura, né? Então, se vocês perceberem, aqui, onde ficam as vértebras cervicais, tem bastante músculo, aqui próximo da escápula tem bastante músculo, aqui na parte do fêmur tem muito músculo, aqui na parte da bacia tem muito músculo, no úmero tem muito músculo também, né? Onde vai ser aplicado as injeções de formol. E também nas vísceras, que é nessa região aqui. Toda essa região aqui tem vísceras. O Edgar agora vai começar a mostrar para vocês a aplicação.
formal preparado. Primeiro ele vai aplicar na parte dorsal do bicho. Aqui ele fica próximo das vértebras cervicais, tem muito tecido muscular, que seria isso daqui, também vai ser aplicado. A quantidade de formal é muito relativo, tá, pessoal? Pode ser cerca de 30% do peso do animal, né? 250 ml, 300 ml, estaria ótimo, dependendo do tamanho do bicho. No caso desse aqui, uns 250 ml. Agora, na região ventral, a gente tem que ter cuidado, né, com as vísceras, com órgãos. Então, a gente vai fazer uma aplicação com a agulha numa posição lateral, para não estragar os órgãos, para que os órgãos fiquem intactos, né? Umas 3 ampolas dessa aqui é o suficiente. Umas três. Nessa região peitoral também é bom fazer, que é próximo do externo, que tem tecido muscular, né? É importante também. Nos membros anteriores e posteriores também, né, tem muito tecido muscular, então é importante injetar para manter esse tecido muscular. O formol é um conservante, né? Ele conserva todas as células e a finalidade desse trabalho é a conservação do bicho. Pode falar agora que depois eu falo. Rapidinho. Só 2 aplicações aqui. Ah, tá. Mas isso eu consigo acelerar lá, tá, professor? Eu pego a fala dele e não acelerar, tá? Terminando essa primeira parte, onde nós injetamos o formal 10% em toda a estrutura do rato, esse material aqui, ele tem que ficar fixado num formol 10%, cobrindo toda a pele, todo o bicho, numa posição anatômica, porque a finalidade desse bicho aqui, particularmente desse bicho, ele vai ser utilizado na hora de dissecação. Então ele tem que estar numa posição anatômica, com as patas, né, com os membros esticados, para que a pessoa que faça a dissecação fique mais fácil para você poder ver as vísceras, ter todo o acesso. Esse material vai ser estudado desde a pele e todos os órgãos, né? Esse bicho fica no formol, nessa posição anatômica, cerca de 48 horas. É importante cobri-lo ou com papel toalha, a gente cobre esse material com papel toalha, na posição
numa posição anatômica adequada. Cobrimos esse papel toalha com formol. Lembrando que essa técnica que nós estamos mostrando aqui com rato serve para anfíbio, serve para peixe, serve para ave e serve para réptil. Para todos os bichos, a mesma técnica utilizada. Esse material fica nesse formol 10% durante 48 horas, nessa posição. Ficou 48 horas aqui, esse material é passado. Está no formol 10%. Esse material é lavado em água corrente para tirar o excesso de formol da parte externa, porque na parte interna tem bastante formol. Se lava esse material, né, bem lavado, passa esse material para o álcool 70. E esse material fica no álcool 70 até o dia que vai ser utilizado na aula de dissecação, na aula de anatomia de dissecação. Essa é a finalização do trabalho, né? A gente coloca no álcool 70, né? Esse material fica numa caixa ou num tambor fechado, lacrado, porque o álcool 70, né, é um material muito volátil, evapora, e tem que ser bem lacrado esse tambor ou essa caixa plástica até o dia da aula propriamente dita, para fazer a dissecação desse material, né? Esse material é mantido cerca de 30 a 60 dias em álcool 70, até o dia da aula, né? Nós temos, além do rato, para a aula de anatomia, nós utilizamos o sapo e o peixe. Claudemir, muito obrigada, muito legal isso que você mostrou aqui para a gente, né? E aqui nessa bandeja, então, você está mostrando, exemplificando que essa técnica que você usou com o rato, você pode usar com esses outros materiais, exatamente. É isso? O que a gente tem aqui nessa bandeja, Claudemir? Nós temos uma cobra colibri, uma cobra não venenosa, a técnica é a mesma, né? Nós temos um peixe, nós temos um anfíbio, uma rã, e nós temos o rato, que foi fixado. Muito né? bacana. A técnica é a mesma para todo o material. Então, e o Claudemir está dando exemplo aqui para a gente de, no caso do rato, por exemplo, é um material que vai para uma aula prática no ensino superior, né? A gente não faz esse tipo de aula prática no ensino fundamental e médio, claro. Então, isso é mesmo para quem vai ser bacharel, vai estudar isso posteriormente. E a técnica também é usada na pesquisa, né, Claudemir? Exatamente. Bom, e agora a gente vai se aprofundar numa outra técnica, como vocês podem ver aqui no próximo slide, que é a preparação osteológica. Então, Claudemir, juntamente com o Edgar, eles vão montar aqui nossa bancada e nós vamos começar novamente com essa nova técnica. Obrigada, Claudemir. Eu que agradeço. Bom, pessoal, aqui nós vamos mostrar a técnica de preparação osteológica, fazer um trabalho no esqueleto artístico, utilizando dermestes maculados, que são besouros que comem um tecido muscular do bicho, né, da carcaça, facilitando esse trabalho técnico. Que, na verdade, além dessa técnica, tem outras duas técnicas de maceração, técnica do bicho enterrado. Bom, enfim, mas eu vou dar um exemplo básico aqui para vocês da técnica utilizando esses dermestes, esses coleópteros. Nós temos uma carcaça aqui de um rato, onde essa carcaça vai ser retirada a pele e eviscerado, vai tirar todas as vísceras desse bicho, né, deixando a carcaça mais ou menos assim, nessa posição aqui, que é levado para uma estufa, para ser desidratado, secar esse tecido muscular aqui, né. Essa carcaça, estando seca, e precisa ficar seca, é levado a uma colônia de besouros, dos dermestes maculatos, que consomem todo esse tecido, né? E é essa colônia aqui, onde tem vários besouros, tanto adultos quanto larvas, em vários estares, que consomem todo esse tecido muscular aqui. Esse trabalho
essa técnica de preparação é interessante porque você consegue um resultado final muito bom. Você não usa arame, você não usa cola, praticamente é osso e cartilagem, desde que você tenha o cuidado, né, de ficar monitorando essa carcaça. Por quê? Esses besouros que consomem todo esse tecido muscular aqui, eles vão comer, acabou o tecido muscular, eles vão começar a atacar, né, a consumir também o tecido cartilaginoso, que faz as articulações dos ossos. Então, para a gente não é interessante. A gente tem que manter a cartilagem e o osso dessa carcaça aqui, né? Então, existe um monitoramento, né? Muitas vezes nós utilizamos formol a 10% nas articulações para que esses besouros não ataquem a cartilagem, né? Todo final de tarde essa carcaça é suspensa e nós pincelamos, tiramos o máximo possível de adultos e larvas desse bicho, porque tem a noite e tem a madrugada. Se você não suspende essa carcaça e não tem o cuidado de tirar o máximo desses besouros, no dia seguinte isso aqui está todo desmontado. Então, se a gente tem a finalidade de tentar manter ela praticamente inteira, mesmo com todo o monitoramento que nós fazemos, às vezes uma pata, uma escápula solta, o crânio acaba soltando, mas se você reparar, o restante do bicho está intacto. É osso e cartilagem, não tem mais nada, não tem cola, não tem arame, sendo que nas outras técnicas nós utilizamos arame, nós utilizamos cola, né? Isso aqui fica muito mais didático. Usamos o mínimo de cola possível, o trabalho final é esse, quer dizer, isso daqui, pessoal, vira isso, né? Que é um trabalho usado também nas aulas do curso de vertebrados, né? É um material que fica no nosso acervo. Nós temos uma coleção gigantesca tanto de crânios quanto de esqueletos. É um trabalho que tem sido feito desde final da década de 70, né? Eu trabalho com isso desde 82. Hoje de uns 15 anos para cá, tem alunos que fazem estágio comigo, no caso aqui o Edgar Crispino é um deles, né? É um pessoal que fica comigo um ano e meio, aprendendo todas as técnicas, dando sugestões também. É muito gratificante, porque é uma troca, na verdade, né? Acaba sendo uma troca. E o trabalho é esse. Eu gostaria de mostrar outros exemplares. Claudemir, muito obrigada por explicar mais essa técnica para a gente, né? Bem interessante conhecer. E aqui você trouxe alguns outros exemplares que foram feitos com as mesmas técnicas, exatamente, né? Explica para a gente o que é cada um deles. Bom, pessoal, aqui é um sagui, né? Um esqueleto de sagui, onde eu trabalhei com duas estagiárias em 2015, Clarice e a Fernanda, né? Onde elas aprenderam a fazer esse trabalho comigo, utilizando a técnica dos dermesses maculados, né? Que é essa que você acabou de mostrar para a gente. Exatamente. Né? Esse exemplar aqui é um peixe-porco, onde o colega e estagiário Edgar preparou esse ano. É um peixe-porco, utilizando a mesma técnica, um trabalho perfeito, não desarticula praticamente nada. Ficou muito bom esse trabalho. Nossa, deve ser muito difícil fazer isso, né, Cláudio? É a questão do monitoramento, como eu havia dito anteriormente. Se você monitora adequadamente, tem o cuidado de ficar olhando o material sempre. Às vezes eu fico olhando o material de 2 em 2 horas. Né? Às vezes eu venho no final de semana aqui no instituto para ver como está o andamento do bicho, como está sendo o consumo dessa carcaça. E esse daqui é o rato, né? É o rato que você também. Fez. Claudemir, e você me contou que tem grandes diferenças das preparações que são artísticas, né, que é essa que e de demonstração também, claro, e aquela preparação que é da pesquisa, que um pesquisador te pede para preparar o material. Qual que é essa diferença? Bom, geralmente a diferença, né, da técnica artística para a técnica científica é que o pesquisador, o aluno que está trabalhando em cima dessa carcaça, ele quer uma estrutura em particular, né? Tipo,
eu quero ver a diferenciação da situação do crânio, da morfologia desse crânio, para fazer comparações, né, com outros roedores. Então, ele só quer aproveitar o crânio. Daí, né, você foca nessa parte, exatamente. né? O ano passado, eu preparei cerca de 150 pica-paus, porque o pesquisador estava interessado só no externo. O externo é isso daqui. Né? São as costelas e as costelas externais. E, pessoal, lembrando que é claro, né, esse grande volume, por quê? Porque é uma pesquisa específica, né? Claro Exatamente. que com fins didáticos seria muito diferente. Claudemir, muito obrigada pela participação. Tenho certeza que nossos alunos gostaram muito, né? Bem diferente saber como essas técnicas são feitas. Então, a gente encerra essa semana da nossa disciplina falando sobre as coleções zoológicas e semana que vem a gente vai focar mais nas coleções botânicas. Muito obrigada, Claudemir. Eu gostaria de agradecer, mas se a professora me permitir, existe toda uma ética, né, para se fazer um trabalho desse. Material nenhum que é feito, principalmente esqueleto artístico, é um material que é sacrificado com essa finalidade. Perfeito, é muito importante, né? Não é sacrificado. São materiais que são doados do zoológico, golfinhos que veio do Sebimar, né? Outras instituições, clínica veterinária. Esse mês eu tive, assim, o mês passado, aliás, nós tivemos uma situação muito louvável de um senhor que saiu de Itapecerica da Serra, né, com um bicho que ele não sabia que era, que o cachorro dele tinha pego, né, trouxe até a veterinária, mas a veterinária não teve interesse. Trouxeram para nós aqui, eu peguei o bicho, é uma lontra. Ele teve a capacidade de sair da casa dele, trazer esse material até o Instituto de Ciências, para que esse bicho fosse preparado com alguma finalidade científica. Quer dizer, isso é muito gratificante para nós, né? Quer dizer, existe sim toda uma preocupação e uma ética com todo o material, desde uma barata até um sagui, um macaco, onça. Qualquer bicho, né? A gente tem essa preocupação, né, da utilização desse material. E respeito também. Muito obrigada, pessoal. Claudemir. Obrigada. Obrigado.